Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, meus alunos do segundo ano, tudo em paz? Professor Jonei aqui para falar um pouquinho mais sobre esse cálculo estequiométrico. Vamos dar uma exercitada, vamos recordar, revisar e aprofundar no que for preciso aí, tranquilo? Então, recordando lá do aplicativo e da sequência pedagógica que a gente está usando para entender melhor esse cálculo estequiométrico, a etapa 1 é a etapa primordial para a gente entender a raiz, a origem, como é feito todo o cálculo estequiométrico. O cálculo estequiométrico, então, precisa de uma equação. Essa equação ela vem de uma reação que acontece no dia a dia. Então, naturalmente, eu estou buscando entender como é que essa reação vai prosseguir e calcular o que me for pedido sobre esta equação. Em um exemplo tranquilo que a gente já trabalhou em outras aulas, se eu tenho aqui a reação entre o gás nitrogênio e o gás hidrogênio, tem a formação da amônia, que é um gás aí refrigerante muito utilizado nas indústrias. Bom, esta é a minha equação, mas ela representa, né, uma reação. E essa reação ela tem uma proporção. Esta proporção é o que a gente busca aqui. E na etapa 1 tinha uma relação entre esse mol, entre esses reagentes e produtos. Então, balanceando aqui comigo, ó, 2 mols, tá com 2, perdão, 2 nitrogênios, 2 nitrogênios. 6, agora 6. Então, esses numerozinhos em verde aqui, o que nós temos? É a proporção que acontece, né? Cada um o que a natureza exige para que essa reação aconteça totalmente. Então a proporção é de 1, 3 para 2. Então mol a mol tranquilamente seria, e se eu tivesse 30 mols de N2, quantos mols eu teria de amônia, por exemplo? Aqui a gente faz a regra de 3 e o X sai facilmente como 60 mols. Só que mol não é uma unidade muito comum, certo? Mas você aprendeu a fazer aqui comigo uma proporção. Posso te dar e perguntar qualquer um aqui, mol, sai de qualquer reagente ou desse produto. Agora, um pouco mais a fundo, nós vamos aprender a relação entre mol e massa. Essa é muito importante. Não é a mais importante, porque ainda existe um mol nele, né? Mas a massa é algo que a gente usa no nosso dia a dia. E para fazer essa massa eu tenho que tomar cuidado, porque eu vou precisar do auxílio da minha tabela periódica. O exercício me passa essas informações ou eu calculo, né, essa tabela, eu uso essa tabela periódica, pesquiso qual que vai ser essa massa de cada átomo. Essa informação, então, é a famosa massa molecular, ou também conhecida como massa molar. O nome já me ajuda muito, porque essa massa molar é a massa que contém em um mol. Mas a pergunta é, toda a massa é feita do mesmo átomo? Não é. Por isso eu preciso utilizar a tabela periódica. Então quando eu faço, por exemplo, NH3, é uma molécula, certo? Qual que é a massa molar dessa molécula? Eu tenho que somar nitrogênio e hidrogênio. O nitrogênio, não precisa decorar, mas é 14. Eu só tenho um, tá aqui. Hidrogênio são 3, mas cada um pesa 1. Então ficou 14 vezes 1, 14, mais 3 do hidrogênio. Ao total, 17. 17 o que, professor? Gramas a cada 1 mol. Então eu já sei a relação entre meu NH3, meu gás amônia, para a sua massa. Se eu tiver 1 mol, eu vou ter 17 gramas. Se eu tiver 30 mols, regra de 3. E assim sucessivamente. Bom, hoje eu quero focar nessa etapa 3, lá no aplicativo, que é o mais utilizado. Massa com massa. Então, quanto é que eu tenho e quanto é que vai dar? Isso é muito interessante, porque é essa sim na prática que a gente acompanha, principalmente nas indústrias, laboratórios em si. Então eu tenho um exemplo aqui para vocês. Ó. O cromo é obtido através desse processo, da aluminotermia, né? Temperatura com alumínio, que usa o óxido de ferro 3. Está aqui a fórmula do óxido de ferro 3, que veio de um minério chamado cromita. Né? Só informação. Porém, ele deu a
nossa equação. Então essa equação a gente confere se está balanceada. 2 cromos, 2 cromos. 3 oxigênios, 3 oxigênios. 2 alumínios, 2 alumínios. Então já me deu a equação balanceada. E agora eu venho para a montagem da minha regra de 3 para achar essa proporção. Então a massa de cromo, quem que é o cromo? Cr, está aqui. Então ele está perguntando a massa, então eu não sei. Obtida a partir de quanto? 1 tonelada, né, de óxido de cromo 3. Quem que é meu óxido de cromo 3? Está de cá, ó. Certo? Cr2O3. Ele vai usar 1 tonelada. Caramba, 1 tonelada. Eu vou colocar essa massa em grama para ficar mais fácil, né? E o cromo está 1 tonelada. Nossa, agora 1 tonelada tem quantas gramas? Lembra comigo, 1 tonelada tem 1000 quilos. 1000 é 10 a terceira. E cada quilo tem 1000 gramas. Então, somando 10 a terceira com 10 a terceira, eu tenho 10 a sexta gramas. Não vou ficar escrevendo um monte de zero aqui, senão vai ficar horrível. Bom, eu estou perguntando isso, a relação entre 1 tonelada, que vai dar em cromo. Só que não tem uma segunda linha, certo? De onde é que eu vou tirar essa segunda linha? Exatamente da minha equaçãozinha aqui. Porque eu sei que 1 mol de de óxido de cromo gera 2 mols de cromo. Ah, então eu preciso saber dessa proporção? Sim, por isso que você precisa saber da equação. Agora, eu tenho que tomar cuidado porque não dá para comparar laranjas com melancias. Em cima está grama e embaixo está mol. Então eu tenho que converter esse mol para grama. Só que você já está craque, né? Aqui, ó, você fez comigo, ó, mol para grama. Então, de maneira tranquila, vamos converter aqui. Esse está fácil. Como é do cromo, né? Então, o cromo aqui simplesmente basta substituir por 52. Não precisei nem na tabela periódica, o exercício me deu a massa do átomo de cromo. Está aqui, 52. Já esse aqui eu tenho que fazer uma conta tranquila. 52 vezes 2. Por que vezes 2? Porque eu tenho 2 átomos de cromo. De cabeça, obrigado pela participação, 104. Oxigênio, quanto que é o oxigênio? 16. Quantos oxigênios? 3. 48, não é mesmo? 6 vezes 3, 48. Está aqui. 8, 2, 12, sobe 1, 50, está aqui 152. Então perceba que eu consegui 152 gramas para cada mol dele aí. Tranquilo? Bom, bora reescrever isso aqui para não ficar bagunçado a minha conta. Eu sei que x, que eu quero saber, gera 10 ou o contrário, né? 10 a sexta toneladas geram quanto de massa? Não sei. Só que eu sei que 2 vezes. Por que esse 2 aqui? Porque é a proporção. 52 gramas estão para 1 vezes 152. Tranquilo? Lembrando que tudo isso daqui está em gramas. Tá? Então, desenvolvendo esta regrinha de 3, vou colocar de preto aqui para você não se perder. Então, desenvolvendo essa regra de 3, fica 152x igual a 52 vezes 2, 104. 104 vezes 10 a sexta. Ah, eu não sei trabalhar com notação científica. Já é outro sofrimento, né? Mas fica calmo. 104 dividido por 152. Aqui eu não preciso vezes 10 a sexta. Aqui eu não preciso do número exato. Então eu vou achar só o primeiro númerozinho aqui mesmo, numa continha. Faz comigo, é de graça. Ó, eu tenho que dividir 104 por 152. Lá da sua matemática básica barata de graça, do seu 9º ano, acho que até antes disso, hein? Você sabe que você tem que colocar um zero aqui, não é mesmo? O número que mais se aproxima aqui, acho que 7 passa, 6. Vou tentar 6. 6 vezes 2, 12. Vou fazer aqui, 152 vezes 6.
12, vale 1, 6 vezes 5, 30, mais 1, 31, 912. Beleza, não passou e de 7 passa. Então a resposta aqui é 0,6 vezes 10 a sexta. O resultado aqui saiu em gramas, mas isso daqui é a mesma coisa que 0,6 toneladas, uma vez que eu te expliquei que em uma tonelada eu tenho 10 a sexta gramas. Tranquilo? Bom, se você realmente entendeu isso, vamos puxar aqui para eu destacar. Vou colocar de roxo para destacar. O que significa esse cálculo segundo ano? Significa que se eu colocar 1 tonelada disso daqui, imagina que você quer produzir cromo, apenas 0,6 toneladas são produzidas de cromo, certo? Na próxima aula a gente vai estudar um pouquinho sobre rendimento. Então, o rendimento dessa reação não é de 100%. Né? Não são todo o óxido de cromo que é transformado em cromo. Tranquilo? Tem uma perda aí natural do processo. Aqui é até fácil de fazer, ó, deu 60%, não é mesmo? Apenas 60% do óxido de cromo se transformou em cromo. Então esta relação entre massa, qualquer uma que seja, e outra massa é muito utilizado. Por isso que o Tijonei vai deixar aqui mais 3 exercícios para você testar direitinho se você pegou esse passo a passo da relação massa com massa. Recorda aqui comigo. Primeiro, monta a regra de 3 com os personagens que o exercício trouxe. Nesse caso foi o cromo e o óxido de cromo. Você viu que ele colocou até um alumínio aqui para te confundir, né? Nem utilizou o alumínio, só para te confundir. Depois você descobre o que o exercício quer e vem na segunda linha com a proporção que a reação te deu, sabendo que você tem que balancear isso direitinho caso o exercício não deu. Tá? Então o balanceamento, que é a primeira coisa que a gente estudou bastante, né? Fizemos até aquele simulador, então é algo que sem ele você vai errar todas essas outras contas. Tranquilo? Cuidado com as unidades aqui, né? Gramas e mol são coisas diferentes, mas aqui agora a gente conseguiu converter, feito a regra de 3, calculou, saiu a resposta. Tranquilo? Bons estudos, qualquer dúvida nós estamos lá no WhatsApp. Não deixem de estudar esse conteúdo, que ele é extremamente importante para o nosso segundo bimestre. Tá bom? Forte abraço.